Fala, pessoal, sejam bem-vindos à gravação do episódio número 2 do PodPés, o podcast oficial do PES. Nesse episódio, nós vamos entrevistar uma pessoa, gente, incrível. Essa convidada que está aqui na minha frente, ela sempre foi uma inspiração para mim, desde a época da residência, vocês vão entender a história. E para mim é uma honra imensa trazê-la nesses episódios. Hoje a gente está inaugurando o podcast do PES, o PodPés. E quando eu vinha pensando, cara, quem que eu vou convidar? Quem é a pessoa que, poxa, faz parte da minha história, que faz sentido ter lá como uma das minhas primeiras entrevistadas? E me veio o nome dela muito forte. Eu mandei um áudio assim na hora e eu fiquei super feliz, uma honra imensa você ter aceitado o convite. Paula Pires, seja muito bem-vinda ao PodPés. Que alegria lhe receber aqui. Ai, essa animação. Muito bom, obrigada. É real, eu tô muito feliz de ter você aqui. A gente já conversou tanto ontem e hoje que quase o podcast já foi todo, né? É verdade. A gente já falou muito bom, já podia ter gravado, Já né? podia ter gravado, mas sempre que eu encontro, que eu converso com você, é sempre muito bom. Essa conexão é genuína, é real. E eu sempre aprendo muito com você. E eu quero te apresentar para minha audiência, as pessoas que vão ouvir a gente. Quem que é a Paula Pires, gente? Primeiro eu vou contar um pouquinho do seu currículo. A Paula é médica pela UNB em Brasília, fez clínica médica na Unicamp, fez a residência de endócrino na USP, foi lá que a gente se conheceu, né, Paula? É mãe, esposa nas horas vagas. Conheço a Rafa e o Miguel. Eles estão gigantes, inclusive vem nas fotos. E uma coisa que eu achei genial, eu quero que você fale sobre isso. Progredindo no wakeboard. Gente, eu nem sabia o que era, tá? Aprendi com ela agora. E ama falar sobre medicina culinária. Acompanho o seu conteúdo há muito tempo. Aprendi muito com você sobre medicina culinária, estilo de vida saudável e tenta promover. A gente sabe, quem te conhece sabe que é real. A mudança do estilo de vida nos pacientes também, começando por você mesma. Então, assim, uau, que inspiração. Seja muito bem-vinda, Paula. Eu queria que você... Eu já te apresentei, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, até a gente se encontrar lá na USP. Como é que foi? Eu lembro de você nos corredores. Amiga, meu amor! Eu tinha visto a Marília 1 ou 2 vezes. Não era uma amiga? animação, E por isso que eu aceitei, viu, Marília? De verdade mesmo. É muito bom. Sempre quando eu te encontro, sempre quando eu converso com você, eu sinto também uma energia muito boa. Nossa, já tinha muito tempo que a gente não conversava, É verdade. E o PodPés nos reuniu de volta. E hoje eu tenho pensado muito nas coisas que eu faço, por conta do tempo. Mas quando você me chamou de verdade, foi assim, foi um sim. Não tive dúvida, eu falei, vou. E ainda mais segunda. Segunda é um dia livre pra mim, entre aspas. Bom, deu certo e aí o dia. Eu falei, vou. Foi muito bom, obrigada, viu? Ai, pra mim é uma honra, Paula, você que sempre me inspirou. E eu lembro que nessa época da residência, você já... Quantos anos na minha frente? Eu terminei em 2016. Eu entrei em 2012 para 2013. 2014 eu acabei. 2014. Acho que quando você entrou na clínica. Entrei na USP, clínica, né? É verdade. E aí você... Eu fui assim, eu fiz medicina na UNB em Brasília. Uhum. Sempre foi meu sonho, desde pequena, aquela coisa bem clichê, né? Desde criança eu queria ser médica. Meu pai falava que eu ia ser pediatra, porque eu adorava cuidar de criança. Eu achei que era ficar brincando de boneca, ser médica. Caramba, Mas aí legal. Veio, né? Estudei bastante, passei na UNB, foram 6 anos de faculdade. E aí veio o sonho de vir para São Paulo. Né? Você Sei sabe muito bem que sonho aquele é esse. sonho de São Paulo, que tinha que ser São Paulo, que só podia se fosse São Paulo. Aí fiz clínica médica na Unicamp e vim o sonho da endocrinologia no HC, né? Nunca saiu da minha USP, cabeça. o sonho da USP é muito forte, muito é muito forte, forte, né, nos residentes. E assim, pra mim, superou todas as expectativas. Eu achei que foi sensacional minha residência. Realmente. Né? Eu pude aprender com o Dr. Alfredo Halper. Nossa, você pegou ele ainda? Não, ele eu faleceu, era R3. Eu fui uma das últimas. Nossa, ele até me que deu privilégio. Eu até te conto. Mas assim, então tive esse prazer, né, de ter privilégio. alguns professores ali que a gente sabe que são insubstituíveis. Insubstituíveis, e realmente. Aí, acabei em 2013 e vim pro mundo. E veio pro mundo. Então, naquela época, em 2013, você imagina, o marketing digital chegou no Brasil em 2012.
Ali, naquele momento, 2013, eu estava no R2 de clínica. Talvez eu te conheci exatamente nesse ano. Não existia muito Instagram de médico, né? Não era uma coisa muito falada. Não era. Está muito longe de como é hoje. E já me inspirava a sua visão, assim, a longo prazo. Uma visão esticada que a gente não tinha de investir em consultório, em comunicação, até em redes sociais. Como eu queria que você contasse aqui pra gente como que você despertou para isso? Alguém te inspirou? Como é que essa visão chegou? Porque, poxa, ali era... Marília, tem uma coisa que eu tenho que falar. Minha família é toda de empreendedores. Apesar de eu ser de Brasília, onde quase todo mundo é funcionário concursado. Minha família inteira, do meu pai e da minha mãe, são de empreendedores. Que meu legal. pai, ele largou um emprego público no ministério, quando eu era muito pequena, para construir o próprio negócio. E aí, eu vi ele construindo do zero. Nossa. Do zero. Então, eu fui passando por todas as fases, da instabilidade aos altos e baixos, e eu fui vendo que aquilo era um pouco divertido. Caramba! Então, não tinha muito medo. Como uma pessoa que viveu com pais, por exemplo, serviço público, às vezes tem um pouco de medo, como vai ser. Eu vivia aquilo, eu vivia que ninguém morria. Todo de mundo arriscar. Sobrevivia. Todo mundo sobrevivia. Claro que tinha um estresse, depois eu vou falar até do lado B, do empreendedorismo que eu tive isso na minha casa. Mas assim, era muito interessante, era o que eu vivia. Meus 7 tios, todos donos de negócio. Meu avô era dono de um laboratório lá em Brasília. Caramba! Então, eu vivia isso. Eu acho que essa veia empreendedora, tem gente que nasce um pouquinho com ela, né? E sem dúvida, você já tinha, assim, na sua história familiar, vários cases de iniciativa empreendedora. De começar do zero e acreditar, sabe? Porque eu estava em São Paulo, eu não era de São Paulo. Mas eu acreditava. Legal. Eu acreditava, eu acho que isso veio deles. Muito bom. Mas, desde pequena, eu tava lembrando, Marília, quando eu vim de carro pra cá, eu fiquei pensando, desde muito pequena, sabe o que eu mais gostava de fazer aos domingos? Assistir grandes empresas, pequenas empresas, grandes negócios. Você lembra? Era na Globo, pequenas empresas, grandes negócios. Eu acordava e assistia com meu pai. Nossa, e era muito legal, era só pequenas empresas, né? Empresas que começaram do zero. Que legal isso. E mostrava, aquilo me interessava muito. E eu sempre lia muito, sabe aquele Você S.A.? Não tem essas revistas? Eram as revistas que eu gostava de ler. Que legal. Não sei por quê. Eu sempre gostei. E aí, eu lembro muito disso. Eu lembro até o Dr. Alfredo Halper, né? Ele, na época, tinha um Facebook muito interessante. Que legal. Que o Facebook meio que hoje já... Né? Mas já tá mais em desuso, mas naquela época era bem forte, né? E aí eu achava interessante o jeito que ele se comunicava. E aconteceu uma coisa na residência muito interessante. Ele ia muito pra televisão, lembra? Lembro. Verdade. E teve ele tinha um programa. Ele ia no Bem-Estar. Bem-Estar da Globo, né? Até aí, eu não entendia que médico ia pra televisão. Não entendia mesmo. Eu achava que era um ou outro, um professor ou outro. E isso não chegava muito até... Sabe? Eu não era muito acessível, assim, parecia que não era pra mim. Eu sempre fui muito tímida. Eu não achava. Não via muita razão. Só que teve uma emergência que o Dr. Alfredo não pôde ir. E ninguém da família pôde ir. E eu nunca tinha participado de nada na minha vida na televisão. Nada, Marília. Caramba. Nunca. E eu recebi uma mensagem. Paula, você tá livre no sábado? Você pode ir no Bem-Estar falar não sei o que lá. Eu lembro que era de mastigação. Foi o seu primeiro convite, foi na Globo. Na Globo, Bem-Estar. Bem-Estar. Gente, às vezes a gente médico tem, assim, fica travado pra gravar um vídeo no Instagram. Imagina você. Eu nunca tinha feito vídeo no Instagram. Na Globo, de cara. E aí eu só lembro de eu falar sim. Porque eu falo sim. Sem pensar. Porque se eu tivesse pensado... Marília, eu fiquei 3 dias quase morrendo, estudando tudo, pensando em tudo. Mas eu pensava, eu não posso perder isso. Mas eu queria muito falar não. Nossa. Porque foi muito difícil mesmo. Mas aí foi muito legal. Até hoje eu olho pra mim e falo, tadinha. Você te agradece por ter dito sim. Mas dá vontade de me abraçar. Eu falo, tadinha dela. Foi muito difícil, mas que bom que você foi. Nossa, eu acho muito legal você compartilhar isso, Paula, porque assim, você disse um sim, talvez sem se sentir pronta, sem saber se você ia dar conta do recado, sem saber se você ia atender às expectativas das pessoas que estavam lá. Quantos
pensamentos vêm quando a gente pensa em se expor e levar um conteúdo, às vezes, que a gente domina, mas é assustador, às vezes, as câmeras, tem muita gente te vendo. E até hoje eu não entendo por que ele me chamou, sabe? Mas eu tento pensar, teve algum motivo? Não é possível, teve algum motivo. Com certeza. E aí isso rompeu mesmo uma barreira. E aí depois eu fui começar a participar meio que de coincidência, sabe? De repente uma pessoa não podia ir. Aí falava, Paula, será que você pode? E aí eu comecei mais... Da segunda vez foi mais fácil do que da primeira? Ai, Marília, até hoje não é muito fácil, sabia? Até hoje não é muito fácil. É legal saber que um disso. dia que eu achei que estava fácil, que era um assunto que eu sabia, eu não me preparei. Não é nem que hoje eu me preparo muito, mas eu não, sabe, não me concentro, não dei muita importância. Foi a minha pior vez. Eu fiquei nervosa, eu esqueci. Então eu falo, até hoje não é fácil. Mesmo que eu saiba muito, eu preciso me preparar um pouco. E eu acho que até mecanismo de defesa, nossa, a gente tem esse mecanismo autonômico, né? Que o coração vai disparar. E vai mesmo, você vai um pouco apreensiva, ansiosa. Você consegue ficar 100% relaxada, não, né? Agora mesmo eu tô aqui, ó, meu primeiro dia de podcast, a mão tá um pouquinho suada. Mas eu acho que, claro, a gente vai pegando costume e aprendendo, mas totalmente... relaxada, eu acho que nunca. A gente nunca fica. E talvez você falou um ponto interessante. Esse pequeno nível de estresse seja produtivo. Te faz performar melhor, estudar mais, se comprometer mais, entregar melhor. Te faz preparar. Eu vi que isso não dá pra eu ir pra nada não preparada. Uau. Né? Porque a gente acaba dando o nosso pior mesmo. Dando o nosso pior, é verdade. E, Paula, assim, desde o início, outra coisa que me chama muita atenção na sua trajetória foi assim, naquele ano, vou recapitular bem, gente, 2013, você saiu da residência, topou esse convite super desafiador, e você já pensou na ideia do seu consultório particular. Como que foi isso? Porque, veja, muitos, principalmente a gente é endocrinologista, a gente não tem cirurgia na nossa especialidade, nosso ativo são consultas. Muitos colegas de especialidade acham que precisam começar atendendo convênio para depois fazer o nome e aí ter pacientes particulares. E você foi direto para o consultório, né? Marília, apesar do meu avô ter laboratório, eu nunca tive médico de consultório na família, mas eu tinha desde pequena uma imagem de querer muito ter meu consultório particular. Já sonhava com sabe essa coisa de atender devagar, de um consultório bonito, de ter o meu espaço. Legal. Mas eu não comecei de cara, não. Isso é bom falar. Legal. Eu saí da residência, Marília, eu tinha 8 empregos. Meu Deus. Então, em uma semana eu estava em 8 lugares diferentes. A gente vai juntando. Então porque eu precisava aprender como tá ali com o paciente, né? E aí, mas foi muito rápido. Então, eu acho assim, você quer ter sucesso, falha rápido. Em quanto tempo você saiu desses, por exemplo, dessa realidade de 8 empregos e você já estava no seu consultório? A Rafa nasceu em 2016, que foi quando eu larguei 100% de tudo. Antes disso, eu estava no Sírio, que esse foi também uma coisa muito boa para mim. Deixa eu pensar. Então, 2015, foram 2 anos. 2 anos. Só que no meio eu fui trabalhar no Sírio. E aí, eu fui ser assistente de uma médica muito forte lá, de consultório particular. E lá... Assistente de consultório, não de passar visita. Eu passava também visita, mas eu atendia muito paciente para ela. Então, eu atendia a primeira vez. Não era só uma ajuda. Nossa, foi um aprendizado legal. Porque você imagina o paciente do Sírio, ele já tem uma expectativa alta e você se expôs a esse desafio também. Não, aí eu achei que eu fosse morrer. Mas eu fui, porque eu não podia perder essa oportunidade. Sensacional. E lembra que eu te contei ontem que eu fiz aula de teatro? Lembro. Foi antes de entrar no Sírio. Fala um pouquinho disso. Eu tava viajando. Por que você se interessou e de que maneira você achou que poderia agregar na sua profissão essa aula de teatro? Porque assim, todo mundo sabe, não é fácil você tá ali a primeira vez num hospital grande ou a primeira vez no consultório particular. Nunca é fácil essa primeira vez. E eu cheia de dúvidas, inseguranças. E eu sou uma pessoa tímida. Nas primeiras vezes, depois eu não, depois eu não sou muito tímida, mas nas primeiras vezes eu sou tímida. E eu sabia que aquilo ia me atrapalhar, que eu precisava mostrar muita segurança. Eu sabia a teoria, né? A gente é bem formada, a teoria estava boa, mas eu tinha que passar a segurança. E eu não iria passar. Eu já falei, desse jeito que eu tô, nervosa, ainda tinha que aprender sistema, aprender tantas coisas muito fora da nossa realidade do HC. E aí eu tava viajando para Brasília, eu lembro exatamente, eu vi uma revista de aeroporto, assim, e tava assim, teatro para executivos. Eu nunca tinha feito nada disso.
E na FAAP, perto da minha casa, eram 8 semanas, 3 horas. Numa segunda-feira. Você ficava 3 horas toda segunda, 8 vezes. Rápido, né? Curso, rápido. Me inscrevi, eu era a única médica. Tinham 20 pessoas. Gente. Uma professora maravilhosa. Eu fico toda arrepiada. Que eu já assisti várias peças dela. Hoje eu sou fã dela. Que legal. Aquilo foi demais. Porque o que eles me ensinaram lá, assim, que eu não vou me esquecer, fora algumas técnicas, foi de estar presente. Uau. E de lidar com o que está acontecendo ali no momento. Uau. Ator tem muito isso de improviso, né? E para saber improvisar, precisa estar presente no momento, na cena. E sabe que a gente sabe isso, mas sabe quando cai a ficha? Muito legal. Então, isso me ajudou e eu lembro que teve uma... Aí também foi muito impactante para mim, Marília. Ela pediu pra gente escrever uma carta pra nossa autocrítica. Então, eu falava, uau, autocrítica. Olha isso. E aí ela falou, gente, escreve, se joga, seja sincero, isso vai ser importante. Marília, eu escrevi uma carta horrível pra minha autocrítica. Xinguei ela, falei que ela me atrapalhava. Depois ela mandou a gente interpretar essa carta na frente de todo mundo. Eu não tinha ideia. Nossa. E eu fiquei com tanta vergonha. Eu não chorei. Eu sou difícil de chorar, assim. Porque eu fico mais... Mas, assim, eu nunca vou me esquecer. Porque eu não sabia que eu ia mostrar essa carta. Foi uma carta muito impactante. Porque eu falei muito mal da minha autocrítica. Você realmente na se época, entregou era muito, àquela tarefa. Eu ainda tenho uma autocrítica grande, mas na época era muito maior. E eu tive que representar, e aí ela gritava pra mim e falava assim, para de ser meiga. Você não tá com raiva? Para de ser meiga. A minha professora gritando, Paula, para. Aqui. E eu, sabe quando eu consegui? E aí isso me deu um passo. Aí eu me preparei mais. E aí depois, quando eu comecei a fazer vídeo no Instagram, eu contratei uma assistente dela pra fazer aula particular de teatro. Fantástico. Porque eu queria uma coisa mais rápida pra eu poder... Porque eu sempre achava que eu era uma esquizofrênica falando ali com a câmera. Tinha essa sensação, gente, com quem que eu tô falando? Era uma sensação muito ruim. É terrível, às vezes... Sem saber quem tá vendo, né? Uma despersonalização, assim. Aí me travava, eu não conseguia ser natural. E aí o teatro também me ajudou um pouco pra isso. Nossa, eu posso destacar, assim, 2 pontos que eu achei fantástico disso que você trouxe agora. A primeira coisa que me chama a atenção é a sua visão lá quando você estava atendendo como assistente dessa bambambam do Sírio, que só saber medicina não era suficiente para você conquistar o paciente. Você falou assim, eu preciso demonstrar segurança e eu sei que eu não tenho. Então, havia elementos além da competência técnica, porque, caramba, você fez na USP. Você poderia ter ficado satisfeita com o currículo USP e já sou o máximo, mas você teve a humildade até de se observar e olhar, caramba, eu preciso de melhorar minha autoconfiança, minha comunicação, para eu poder conquistar. Ainda mais que o nosso paciente é pura conversa, né? É pura conversa. Isso, mesmo o paciente internado, depois você tem que educar. Tudo é comunicação. Na nossa área, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Inclusive, quando eu, por exemplo, pensei na formação PES, basicamente o que a gente ensina lá são técnicas de se comunicar melhor com o paciente. De engajar, de criar vínculo, de criar conexão. Então, achei fantástico isso. A outra coisa é que essa experiência do teatro, poxa, eu achei genial, assim, você ter tido essa sacada de que o teatro iria te servir tanto. Eu acho que você viveu, além do desenvolvimento das habilidades e fim de encenação, eu acho que foi uma experiência de imersão em desenvolvimento pessoal. Você trabalhou autocrítica, você destravou ali a aceitação até de quem eu sou. Até aquela experiência foi forte impacto emocional. Paula, para de ser meiga, você tá com raiva. Então aquilo foi destravando você de um jeito. Uau! Exatamente, foi Achei muito fantástico. especial, foi muito especial mesmo. Aí depois eu fui diminuindo os empregos, né? Que eu fui vendo, não, aqui, gente, não vale, aqui eu tô atendendo muito rápido, 5 minutos, 10 minutos por paciente, não dá. Não tô Aí chegava mais desenergizada em casa, né, muito cansada. E aí eu fui progredindo pro consultório particular. Mas mesmo no consultório particular, Marília, eu cheguei lá, eu vi que eu não estava sendo efetiva. Você abriu primeiro um turno de consultório? Como foi esse começo? Você alugou turnos na clínica de alguém? Eu fiz uma loucura. Eu falo, gente, como eu fiz isso? Hoje eu vejo, meu Deus. Mas foi uma loucura. Conta pra nós. Eu tava ainda no Sírio, mas não ia ter paciente assim. Não ia. E aí eu juntei 3 amigos e a gente abriu uma clínica gigante. Uma clínica.
As 3 endócrinas? Não, uma dermato e uma vascular. Mas Que assim, maravilha. hoje, olhando para trás, eu falo, meu Deus, como? Como que eu tive essa coragem? Eu não sabia nada. E aí foi um grande aprendizado, assim, até da parte burocrática, né, Marília? Eu não A sabia gente nada. não sabe nada. E aí foi ótimo, porque eu aprendi muito planilha, muito financeiro, impostos, Nossa, secretário. que legal. Na RH, prática na já. prática, Já com foi uma a mão no loucura. fogo. Que eu falo, meu Deus, como eu errei. Assim, olhando para trás, né? Mas foi bom porque aí hoje eu sei o caminho melhor. Nossa, muito Mas se eu ficasse sempre numa clínica de alguém, eu não ia entender direito esses processos por trás, né? Com certeza. Porque eu ia estar lá, só atendendo. É mais confortável. E cômodo, né? Mas eu queria aprender. Que legal. Aí foi isso, eu fiquei lá, aí depois, aí migrei. Aí até que foi rápido, eu acho que, enfim, a rede social, não só de pacientes, mas de networkings com médicos, Que potenciais encaminham encaminhadores. pacientes. E Legal. aí eu fui construindo ali. E aí, em 2016, minha filha nasceu, fiquei lá até ano passado. Até ano Então, passado. é recente, foi setembro do ano passado que eu tive meu espaço, que eu chamo de espaço, não chamo de consultório. O gosto de chamar espaço espaço. Paula Pires. Eu já quero que você fale sobre isso, porque você traz uma ideia de desconstrução, dessa coisa tradicional, do cuidado médico, muito legal. Quanto tempo, depois que você abriu lá com a clínica com as 2 amigas, desse momento até você largar todos os outros vínculos e ficar só no seu consultório particular, você acha que levou quanto tempo, mais ou menos? Marília, porque antes eu era preceptora na beneficência, porque eu gostava um pouco ainda de dar aula. A gente tem isso Essa parte acadêmica, também no nosso coração, é verdade. né? Eu tinha sempre a dúvida do doutorado me rondando. Eu também passei por essa fase. Até que eu pedi pro Léo, meu marido, Léo, você jura que só na próxima encarnação você vai deixar eu fazer? Porque é sempre uma dúvida, mas eu sabia que não era ali. Mas eu tinha ainda essa dúvida. Eu acho que foram uns 2 anos, porque, pensa, minha filha nasceu em 2016. Quando ela nasceu, eu larguei tudo. Eu falei, agora eu não faço mais nada. Então, a maternidade te encorajou a tomar decisões até mais rápidas. Nossa, que legal. Eu tive a Rafa, eu nunca mais voltei pro Sírio. E foi uma perda, eu adoro lá. Foi muito difícil, é um lugar maravilhoso para se trabalhar, mas eu nunca mais voltei para lá, eu nunca mais voltei para essa preceptoria. Eu já tinha largado os convênios, aí eu já estava no Sírio, nesse meu consultório fazendo a transição. Já estava selecionando mais. E na preceptoria, sabe? Uhum. Eu acho que eu estava com uns 3 lugares. E aí, em 2016, ela nasceu, eu nunca mais voltei. Nunca mais voltou. E aí, quando você voltou da licença maternidade da Rafa, assim, você já ficou só no consultório? Só no consultório, Uau. Só no consultório. Já tinha demanda, por exemplo, assim, para você ficar só lá? Tinha, mas eu ainda tinha uns retornos. Então, a gente sabe que com retorno fica mais cheio, Fala né? um pouquinho sobre isso, porque eu quero falar aqui para a comunidade de médicos pés que a Paula foi quem me inspirou a tirar o retorno. Eu aprendi isso com você, eu Paula. lembro a gente conversando. Você lembra que a gente conversava sobre isso? Como que você começou a ter essa visão de começar a pensar a tirar os retornos? Eu acho, Marília, que eu comecei a ver grandes endocrinologistas aqui de São Paulo. Fui fazer uma pesquisa mesmo, tive essa experiência no Sírio, que foi muito legal. E eu vi que isso não era uma prática. Lá no Sírio eles davam retorno? Não tinha retorno. Consultas longas, bem feitas, pacientes complexos. Nossos pacientes são muito complexos, a grande maioria. E aí eu fui pensando, gente, não tem lógica. Às vezes eu tava numa sexta que eu queria estar com a minha filha e eu atendi 8 retornos. Aí eu comecei a ficar Você não ganhava nada. Nada. Era essa a conta que você fazia. Eu perco o tempo de estar com minha filha e não monetizo nada. Mesmo pensando, mas a consulta, aí divide a consulta. Quando eu colocava no papel, eu falava, não era financeiramente viável. E eu acho que isso foi bom, porque como o negócio já era meu, legal. Eu sabia quanto que valia minha hora. Minha hora era muito cara. Isso é muito legal. E aí, eu comecei a fazer o cálculo de a hora, quando eu não estava, porque eu também estava pagando, né? E aí, eu comecei a perceber que não estava valendo. Então, eu tinha que valer. Ou então, eu ficava em casa. Muito legal. E aí, foi assim também, de uma vez. Eu falei, você tirou de uma vez, de primeira vez e de paciente, de acompanhamento. Não, todo mundo mesmo preço, minha hora é minha hora. Minha hora tem um valor. Uau. Gente, olha a autoconfiança e o posicionamento. Isso é posicionamento. Mas foi a maternidade que me encorajou. E a maternidade te encorajou. Nossa, fantástico isso. A gente tem muitas médicas mulheres que acompanham aqui. E é muito legal a gente trazer até essa perspectiva da maternidade, porque tem gente que acha que a maternidade vai atrasar você profissionalmente. Mas no seu caso, te impulsionou a tomar várias decisões que te levaram
Porque não tem como, a gente não pode perder tempo, né? O tempo fica muito precioso. Eu acho que hoje, rico mesmo é quem tem controle do seu tempo. Uau. Eu precisava ter controle do meu tempo melhor, né? Uau. Sucesso é ter tempo livre. É ter tempo livre, E aí, como que eu ia sustentar um consultório, uma clínica? E fora que eu me sentia desvalorizada, me sentia desgastada, ficava desmotivada para dar o meu melhor. E também foi aí que eu reduzi meu número de pacientes, Marília, porque por conta da Rafa... Você estava atendendo quantos antes, em média, por mês? Você tem 8 ideia? a 10 por dia, mas não... Gente... Foi uma época que eu atendia bastante. A gente tem essas épocas Tem. de atender Passei muito, né? também por essa, de fazer 80 pacientes por mês no 100 consultório. Pacientes, não sei como. E aí eu via que os 2 últimos pacientes, eu não estava querendo atender. A entrega já não era a mesma. E eu pensava, não é justo com eles. Uau. Eu não quero estar ali. E podia ser pacientes que eu gostava, pacientes antigos, pacientes até leves. Eu não queria estar ali. E aí eu reduzi. Hoje meu máximo é 6. 6, 7 assim estourando, mas 2 vezes por semana. Porque nas outras 2 eu atendo 3 a 4 no máximo. E 1 vez por semana eu não atendo, que é segunda. Perfeito. 6 a 7 por dia, 2 vezes por semana. Terça e quinta eu atendo 6 a 7, com 2 horas de almoço sempre. Olha só. Eu preciso fazer essas pausas. E aí eu já tô achando um pouco de... Olha só, gente, eu até pensei, gente, será que eu tô ficando preguiçosa? Mas não é não. Eu acho que é porque cada vez eu tô mais ali. Valorizando mais ainda. E aí, quando eu atendo 3, 4, Marília, são as melhores consultas. É quando eu aprendo mais. Que é legal. quando o paciente... Aproveita mais aquela consulta. Enfim, aí depois teve o Miguel, né? Então também tem isso, né? São muitas coisas. Muitas coisas. Você sentiu, Paula, nesse momento, você falou assim que você tirou o retorno de vez. Você sentiu algum movimento de resistência dos pacientes, de reclamação? Como foi a tua experiência, assim, pessoalmente? Muito pouco. Eu acho legal a gente falar isso, porque tem muito médico que já teve essa visão, que não vale a pena, que você paga para trabalhar, para atender retorno, que cada retorno é outra consulta. Esse conceito de retorno é meio ilusão, mas assim. Que não tem coragem, né? Que não tem coragem. Por quê? Muitos param porque acham que vai sofrer uma represália dos pacientes, que os pacientes vão se revoltar, aparecer na clínica com cartaz, doutora, dê meu retorno, que é meu direito. E eu não senti isso também quando eu tirei. E é legal você dizer também que não viveu sabe o que isso. eu acho que a pessoa que tem essa resistência pode pensar? Quando a gente vai num médico que a gente gosta muito, que mudou nossa vida, que realmente fez diferença. Gerou valor. Ou, por exemplo, eu faço psicanálise, eu amo. A minha psicanalista só aumenta a consulta. Eu tô lá, eu não largo ela, eu já tô dando meu cartão de crédito pra ela, se ela quiser. Porque ela me faz ganhar mais dinheiro, ela me faz tão bem. Uau. E aí, você não tá preocupado. Você dá um jeito. Você ganha mais dinheiro só para pagar aquele profissional. De novo, a sua autoconfiança. Deixa eu pontuar isso aqui, porque isso é muito importante. Você confia tanto na qualidade do que você entrega, que você fala assim, eu vou tirar o retorno, e eles vão continuar vindo, pagando cada contato que eles vão ter comigo. Mas eu acho que foi de ver como alguns profissionais eram tão importantes para mim. E eu valorizava tanto e eu pensava, vai ter alguém que me valorize, né, Marília? Não é todo mundo, porque tem gente que não vai quer... Ter gente que vai comprar esse dinheiro numa boa, sei lá, vai fazer outra coisa com esse dinheiro. É verdade. Né? Mas eu pensei, vão ter pessoas que vão valorizar, porque isso aqui eu tô cuidando da saúde como um todo, isso é muito importante, até pra pessoa poder ganhar mais dinheiro, poder trabalhar, né? É verdade. O papel que a gente faz de prevenção é o que dá a capacidade das pessoas viverem bem. Uau. Então, eu comecei a pensar nisso. E aí, vivenciando, às vezes eu ia numa consulta mais cara, mas eu falava, valeu mais do que uma viagem pra mim. Uau. Né? É isso. E aí, eu comecei mesmo. Não sei se foi tanta autoconfiança, não. Você tá achando que eu sou muito autoconfiante. Mas eu acho que eu vou tendo mais essa percepção. Tive esse medo. Mas os pacientes dobraram. Uma mágica aconteceu. Quando você tirou Quando eu tirei o retorno, o só número aumentou. de pacientes particulares dobrou. Eu acho que porque eu fiquei melhor. Uau. E eu podia descansar mais. Olha só. Né? Eu acho que médico bom é médico descansado. É médico descansado, boa. Né? O quanto que, às vezes, a gente compromete a qualidade da consulta que a gente entrega, porque a gente vem de uma sequência de sobrecarga de trabalho. De quantidade. E a gente não para pensar que isso é contraprodutivo, na verdade, não produtivo. Porque você vai perdendo qualidade na sua entrega, as pessoas vão percebendo menos valor no que você faz e vão ficando menos dispostas, às vezes, até para pagar mais, se você
você Porque quiser. você não tá conectado, né? Eu acho que assim, você quer ganhar dinheiro, às vezes você não tem nem tempo pra ganhar dinheiro. Você tá trabalhando tanto que não dá tempo pra ganhar dinheiro. É verdade, Não é? boa! É, porque você não consegue entender o que tá errado. E eu percebo na nossa área que o que falta é a conexão verdadeira. E, Marília, não importa por melhor médico que a gente seja, por mais empatia que a gente tenha, por mais querer fazer o bem que a gente quer, se a gente não dormiu bem, se a gente não tá em dia com o nosso exercício, se a gente tá com a saúde horrível, a gente não se conecta, porque a gente também tá doente, Uau, né? E o paciente percebe aquilo. é verdade. A gente fica sem paciência, a gente não sabe quando parar, quando falar, quando escutar. Nossa, muito Né? interessante isso que você está dizendo. Eu lembrei de uma figura da medicina do estilo de vida. Self-care igual a patient care. É. O cuidado que você entrega é proporcional ao cuidado que você tem consigo mesma. É. E aí você está trazendo algo muito legal, que é essa perspectiva do autocuidado do próprio médico. É. E, Paulo, eu acho que você tem muita propriedade para falar sobre isso, porque quem te acompanha, quem te segue nas redes sociais, você é muito coerente. Você tenta ser, né? Como você ensina esse equilíbrio, esses pilares da medicina do estilo de vida saudável, e a gente que te acompanha vê que você vive isso, né? Você está sempre buscando essa desconexão, o wakeboard, viagens com a família, casa de campo, tempo de qualidade com os filhos. Como é que você faz assim para tentar conciliar essas coisas, e quais desafios você também enfrenta nessa tentativa de conciliação? E eu acho que isso não veio natural não, tá, Marília? Porque eu sempre estudei muito, sempre amei trabalhar, porque isso é o maior perigo da gente. A gente ama o que a gente faz, a gente ama trabalhar, e a gente quer estudar, e a gente quer ir em todos os congressos, ver todos os cursos, não é? Mas eu fui vendo, até nas residências, né? A gente vê como a gente é sobrecarregada e nem percebe, porque a gente tá tão empolgado. De estar naqueles lugares que a gente sempre sonhou. É verdade. E aí eu acho que eu fui percebendo que tinha alguma coisa errada ali, né? Nos dias que eu tava mais cansada, eu tava sem paciência com o paciente. Eu não conseguia convencê-lo do que eu precisava, porque a conversa era mais rápida, né? Ou eu esquecia, porque a gente precisa de muita memória, né? É verdade. Para os pacientes, mesmo a gente anotando, a gente precisa estar com uma memória muito afiada. E eu via que começou a ficar diferente. Aí eu fui estudando muito para os pacientes e eu fui vendo, não é justo eu falar e não fazer. E não fazer. É incoerente. É incoerente. Tem vários estudos que mostram isso, que o paciente faz quando o médico faz, porque aí o médico consegue falar de um jeito que ultrapassa as barreiras. A gente entende as barreiras. Por exemplo, eu, até a Rafa nascer, eu era sedentária. Sempre fui sedentária. Eu achava que eu tinha que ler artigo, que era um tempo, uma hora. Como é que eu vou melhorar como médica era ler artigo. Era ler, estudar uma hora. Somente. E aí isso começa a preguiça. Eu nunca fui acostumada, não tinha essa cultura do exercício. E aí começar a indicar exercícios para meus pacientes no consultório, imagina. Olha só. Comecei a me sentir mal, eu nem sabia direito nada sobre exercício. E aí eu fui progredindo, eu comecei com 2 vezes por semana. Ano passado eu tive, tudo muito devagar, né? Esse ano eu coloquei 3 vezes na semana. Agora eu tô quase todos os dias fazendo exercício. Então foi uma coisa que eu fui construindo. E eu fui vendo que, por exemplo, fazer exercício todo dia pela manhã antes dos atendimentos, eu começo às 9. Olha. Então eu já faço exercício antes. Eu nunca achei que eu ia conseguir, tá? Então foi uma coisa também que eu fui construindo. Melhora 100% meus atendimentos. Olha só. Eu fico muito mais presente. Que legal. A cabeça fica muito melhor. Eu não tenho mais dores, porque a gente tem muita dor, a gente fica muito sentada, né? E eu posso falar para o paciente quantos passos você deu hoje, porque eu já dei meus passos. Porque também cobrar isso, sendo que eu nem estava fazendo, eu achava muito cara de pau. Eu acho incrível isso. E aí eu tenho tentado, sabe, os pilares. Claro que com altos e baixos também. Como todos os pacientes, eu falo, gente, é normal, a gente se desorganiza, a gente tem altos e baixos. Tem semana que consegue, que não consegue. consegue. E aí, vem cá, deixa eu te ensinar uma receita. Antes eu não cozinhava também. Não sei como foi na sua casa, mas na minha casa eu achava que cozinha era uma prisão. Era um lugar que mulher não devia estar, que senão a gente não ia conseguir se libertar e ser profissional. Então eu não queria nada com a cozinha. E aí depois que eu fui estudar mais, imagina, endocrinologista, a gente não sabe sobre nutrição, sobre cozinha, a linguagem da cozinha. É verdade. Também é uma coisa que não pode, né? Como que vai orientar? Como que vai orientar? E aí eu vi que aprendendo, cozinhando mais, escolhendo os alimentos, entendendo, eu podia, na consulta, ao invés de falar, faz dieta, faz exercício, eu falava, vem cá, deixa eu te ensinar uma receita que eu faço na minha casa.
Olha o poder de convencimento e influência que você tem quando você... Deixa eu te ensinar algo que eu faço na minha casa. É outro... Você vai para um outro outra lugar com o força paciente. de influência. E É aí muito você vai maior. com uma consulta mais propositiva, né? E não só aquela coisa de cobrança. Ou, Perfeito. né? E A aí, gente chama do reflexo de consertar. Você sai disso e você vai para uma negociação, onde o paciente participa junto. e claro, tem consultas que isso não dá certo também, né, Marília? E aí você tem que estar bem também para saber, não, essa aqui eu não vou indicar receita, não tá na hora. Verdade. Eu vou para um outro lugar, essa porta tá fechada, deixa eu abrir uma outra porta. Legal. E foi muito bom. E aí, do ano passado para cá, eu acho que eu venho olhando muito pro sono. Eu fico nos pilares, eu fico também. Legal. Eu acho que a gente é nosso próprio experimento, né? Legal. Como endocrinologista, a gente pode testar algumas coisas na gente. Verdade. Então, eu tava conversando com você, né? Que eu tirei o café da tarde. Porque eu troquei pelo chá. Eu adoro café, mas só tomo café agora de manhã. Comecei a notar que o café tava me dando taquicardia. De ansiedade, né? De ansiedade. E talvez me atrapalhava um pouco no sono, eu tava um pouco na dúvida. E aí tirei com muita dificuldade. Mas hoje eu não tomo mais café à tarde, melhorou muito a minha Olha vida. só. E aí eu já falo isso pro paciente, será que não é? Porque eu fiz isso? Que legal. E também a gente diminui um pouco aquele tom professoral, Uau. que a gente tem muito... Eu não vou falar porque os estudos científicos da cafeína... Verdade, mostram que... Mostra. Eu vou falar, deixa eu te falar, eu fiz isso. E eu tirei o café do meu marido também e a gente melhorou. Uau. E aí eu vou tentando, os pacientes me inspiram, né? Eles são reflexos também. Quando eu pego um paciente que tem um estilo de vida muito bom, a gente tem alguns que são maravilhosos. Atletas. Aí eu já falo, nossa, eu quero correr também. Nossa, você falou uma coisa muito legal agora, que é essa troca, né? Que, na verdade, Paula, você construiu uma forma de atender muito próxima do paciente, que isso faz gerar muita conexão, muito vínculo. Eu não tenho dúvida que isso impacta na taxa de fidelização, que fez seu consultório, poxa, se manter e se consolidar como se consolidou. E essa maneira aproxima o paciente, né? Assim, e faz também, coloca a gente no lugar de aprender com o paciente, de se inspirar no paciente. E fica mais leve pra gente, né? E fica mais leve. É isso. Porque você não está só dando, você está recebendo também. Eu acho que a leveza é o equilíbrio entre dar e receber. Porque a gente sai muito desenergizado do consultório se a gente não cuidar disso, né? Eu acho assim, Muito psiquiatra, legal. psicólogo, eles já têm o costume de fazer supervisão com terapeuta para discutir casos muito difíceis emocionalmente. O endócrino não tem isso, devia ter. Verdade. Eu tenho levado muitos casos na minha terapia e tem sido umas sessões maravilhosas. Porque aí eu entendo que muita coisa que eu sinto ali, não tem os pacientes difíceis, ou pacientes que geram um desconforto na gente, ou pacientes que você sai acabada. Sim. E eu tenho entendido que aquilo não é meu, é dele, e que eu posso usar aquilo como mais uma informação para tratar ele. Uau! E não pegar aquele desconforto para mim. Entender aquele desconforto. E separar um pouco, né? Por que tem paciente que deixa a gente tão bem, tem paciente que suga? Antes eu achava que era eu. Agora eu já tô entendendo que é uma coisa de conexão que vem comigo e dele. Eu tô lendo alguma coisa. Tá muito legal isso. E Paula, você falou que você faz terapia. Há quanto tempo você faz? E como isso te ajuda, assim, em termos práticos, a cuidar melhor dos seus pacientes? Eu fiz um tempo na residência, depois parei e me arrependo, sabia? Não devia ter parado. Eu parei na maternidade, achei, já sei tudo, tá tudo bem. E não devia ter parado. E aí fiquei uns 4 anos sem. E voltei na pandemia. Na pandemia eu senti muita necessidade de retomar. Porque eu acho que depois da maternidade muitas coisas mudam. Eu fiquei meio perdida ali. De como fazer as escolhas, de como balancear a culpa, né? Eu quase morria quando eu ia trabalhar também por culpa. Interessante de isso. Gostar muito de estar lá. E de, às vezes, querer estar trabalhando. Achar que tá faltando em casa. Aí a terapia foi me ajudando, mas também teve uma parte que foi assim, a terapia, quem já fez, sabe que no começo é muito lento, né? E a gente vai só apagando os fogos, verdade. né? Vai apagando, e você não vê muito resultado. E você fica... Só que é meio resistência nossa de entrar realmente na terapia. Depois, quando você entra, você vai também... Você verifica umas coisas que aí é pesado. Foi aí que eu tava até te contando que eu tive uma crise de ansiedade ano passado. Eu acho que foi nesse ponto da terapia que eu vi umas coisas que eu não tava vendo.
de autossabotagem, de escolhas ruins. Nossa, não é gostosinho saber dessas coisas, É como não. se ela tivesse tirado uma venda dos meus olhos, sabe? Mas ao mesmo tempo que foi ruim, no momento, por um período, depois foi muito bom, porque agora eu me sinto mais consciente, menos no piloto automático. Uau. Eu acho que por tanta coisa, né? A gente sempre veio da residência fazendo muita coisa. Chegou uma hora que também eu tava um pouco no piloto automático. E aí a terapia me ajuda a me centrar. Voltar. E isso é muito bom pro paciente, porque eu cada vez consigo ficar mais presente, menos ansiosa. Sabe aquela ansiedade que você tá atendendo, mas aí você tem que responder um WhatsApp, aí você tem que ir lá na rede social, aí no final você já tem... Não Vai dá. sequestrando o seu estado de presença. Não, gente, não dá pra atender desse jeito. E aí eu fui limpando. Meu WhatsApp é fechado na hora do atendimento. Coisas difíceis, né? De fazer. Legal. Mas eu acho que como eu fui percebendo algumas coisas, eu fui entendendo meus pontos de gatilho de ansiedade. Que legal. Isso tudo na terapia. Fantástico. Isso que eu achava que eu não precisava, que eu tava ótima, mas acho que todo mundo precisa. Fantástico, nossa, eu acho que é legal, a gente tem muitos médicos ouvindo aqui esse episódio, a gente ressaltar a importância do autoconhecimento, de fazer terapia, o quanto que isso nos melhora, assim, pessoalmente, te dá mais clareza de onde você precisa ajustar e nos melhora como médicos para o paciente, demais. porque quando você se entende também, você passa a entender melhor o outro, os desafios do outro, aonde que pega para ele também, quando você entendendo suas dores, que você entende melhor as dores do outro. E sabia que até financeiramente foi isso que você falou, eu valorizo tanto ela e o cuidado que ela tem comigo, e como eu me desenvolvi, que eu imagino que eu faço isso também para as outras pessoas. Uau. Então foi muito bom. Às vezes o médico não é paciente, né? É verdade. Ou é o amigo que ajuda, ou ele se automedica, ou ele... E ele nunca é paciente de verdade. Muito sabe? legal isso. Sabe você ir num médico que não te conhece, que não é seu amigo, que nunca te viu na vida, que não vai te tratar como médico? Eu atendo muito médico. E minha regra é não vou te tratar como médico. E os Que pacientes legal. adoram. E aí eu tive essa experiência com ela enfim, me fez realmente ser uma melhor médica até para entender meu valor ali. Excelente. Porque às vezes, numa terapia, você não falou nada. E você pagou uma grana, né? Mas aquele nada já foi bom, porque foi o teu momento. Eu tinha uma coisa com um paciente que não tinha muita doença. Sabe aqueles pacientes que não tem quase nada e vão fazer um check-up? É legal você falar isso. E eu sentia que, meu Deus, o paciente como se a gente não merecesse aquela consulta paga, porque a gente não fez nada. Ele pagou uma grana, foi tão fácil. Mas eu entendo que só de eu estar ali, isso eu entendi por mim. Só de eu estar ali, pensando naquilo, porque sozinho, às vezes, a gente não consegue pensar. É assim, você reconheceu o valor da sua presença. Da sua presença, da sua escuta. Da sua escuta. Nossa, exatamente. Genial, hein? Quem tá ouvindo aí a gente, acho que você falou ouro agora. É você sair dessa coisa de que a gente tem que puxar um coelho da cartola na consulta. Curar o paciente, Curar né? o paciente, que isso nem existe para quem lida com doenças crônicas, diabetes, obesidade, são coisas que a gente vai cuidar para sempre. Mas você, Paula, eu acho que essa qualidade é reconhecer o valor na qualidade da presença, na escuta. Isso é uma chave importante para virar, por exemplo, para o médico se valorizar um pouco mais, ter coragem de aumentar o valor da consulta, porque às vezes ele acha, não, eu não valho tudo isso porque eu não faço aquela consulta. Mas, gente, às vezes o maior valor está em você estar ali pro outro. Exatamente. Marília, e no começo, como eu me arrumava para as consultas, perdia mó tempo, né? Nós mulheres, né? E, gente, tem hoje uma galera médica mulher eu que não tá tenho mais a gente. tempo a perder. Eu acordo às 6. Arrumo as crianças, deixo na escola. Malho de 8 às 9. Primeiro paciente é 9h10, 9h15. Eu me arrumo. E isso até também foi uma progressão, porque antes eu sentia que eu tinha que estar muito montada para o paciente me valorizar. Claro que é bom estar arrumadinha, mas eu sinto que eu já não preciso mais perder tanto tempo. Não é isso que ele quer. Ele quer a minha presença. Ele quer eu muito saudável. E presente. Hoje eu já atendo de tênis. Que legal. Porque tem dias que eu quero atender de tênis. Eu tô me sentindo bem assim. Sabe? Então também foi uma evolução. É legal. E sem achar que o meu valor tá nisso. Porque não tá nisso. Uau. Isso é uma virada, hein? E aí eu perco menos tempo também, porque hoje eu tento tirar tudo que faz perder meu tempo sem necessidade. De verdade mesmo, sabe? Hoje eu tô super arrumada, porque foi... Mas assim, linda. Tô na minha segunda, mas o meu dia a dia é muito corrido. Eu aprendi a me maquiar em 3 minutos, no consultório mesmo, vou ali, tá tudo certo. Os meus vídeos da rede social, já tem um filtrinho ali que eu sei...
né? Eu sei que o ideal é nem usar filtro, que mas favorece. aquele pelo menos eu não preciso perder tempo. Porque às vezes também até pra gravar, antes eu ficava um tempo só se eu tivesse arrumada, só se meu cabelo tivesse assim. E como isso bloqueia a gente, Nossa, né? aí quando vê você perdeu Faz a tanto gente tempo, procrastinar pra fazer. e aí você pensa, não posso perder esse tempo, nem tenho esse tempo. Exatamente. Então hoje, eu até queria te Uau. contar essa história que eu acho muito interessante. Teve um Conta. vídeo meu no TikTok que deu, sei lá, milhões de visualizações. Eu Marília, vi. eu tava sem um brinco. Sem um brinco, Marília. E aí eu pensei, vamos falar, né? Vai falar que ninguém falou. Ninguém comentou. Ninguém comentou do brinco. Olha isso. E aí eu pensei, gente, outro lá que deu muito certo, eu nem me arrumei. Eu falei, gente, Paula, você podia ter se arrumado. Você não achou que esse vídeo ia dar certo, né? Mas aí também eu fui me... Não é isso que importa. Nossa, Paula, eu acho que esse desprendimento, né, de que a gente tem que estar perfeita, tem que estar 100% na melhor imagem possível, isso é muito legal. Claro que a gente estava conversando de cor, né? A gente é vaidosa, a gente gosta, a gente tem as coisas que nos favorecem. E é bom saber disso. Mas tem que ter um limite, eu acho. Eu concordo, porque às vezes você tem que achar aquela dosagem entre o que conecta e também o que distancia, que às vezes você fica muito... E que te freia, né? E que te paralisa. Que te paralisa. Porque você fica buscando isso. A gente falou num ponto muito legal que eu queria também abordar aqui nesse episódio, aproveitar a sua presença, tanta coisa, gente, queria falar muito, que foi de criação de conteúdo digital. Você falou do seu TikTok, de marketing. Paula, pra mim, sua primeira prova de fogo foi aquela entrevista do Bem-Estar, na Globo. Você nem sabia, né? Nem sabia. Gente, então você começou assim, com um desafio high. E depois, né, você já começou o Instagram, você me falou ontem, na residência. Aí logo ali, né? Aí nesse eu fiz. momento, você fez sua rede social. Eu lembro que a minha primeira foto foi da estante com uma florzinha. Aí eu fiz a gente não esquece, né, o primeiro post. Aí logo depois eu fui chamada pra Band ou pra Record. Você vê, uma coisa vai puxando a outra. Puxando. Aí eu fiz uma fotinho, deu lá na Band. Uma coisa bem assim, né? E aí... sei lá quantos seguidores, tinha 10 pessoas me seguindo. E aí fui começando a escrever, Marília. Eu comecei muito escrevendo, porque eu gosto de escrever. Eu sempre achei que eu me comunico melhor na escrita do que na forma falada. Olha. Tinha muita vergonha, né? E eu esqueço as palavras, enfim. Aí e escrever me dava muito prazer. E no começo eu pensava, gente, nem se não tivesse ninguém aqui, eu continuaria fazendo. Uau. Porque era um momento bom pra mim. Era prazeroso. De escrita. Você não tem isso quando você escreve um texto bom, uma coisa que vale, que faz muito sentido. Traz satisfação, né? Eu via que o meu potencial criativo estava sendo... desenvolvido. E que essa coisa do acadêmico, não era isso que eu queria. Eu queria poder me expressar, eu queria ser vista, eu queria poder me comunicar, mas que não estava no acadêmico. Legal. Porque eu não queria aquela coisa muito... horários, né? Seguir horários, chefes, isso nunca foi pra mim. Mas eu queria ser vista, eu queria me expressar, eu queria comunicar, eu queria criar conexões. E aí gente, isso aqui até que serve pra isso. Porque eu escrevi um texto, aí depois outro. Aí, você não quer escrever na revista? Você não quer... falou isso, e aí vem aqui falar na televisão, surgiu um pouco disso. E você construiu realmente essa rede, assim, de vários canais de comunicação, e você começou o Instagram nessa época. O quanto que você acha, assim, honestamente falando, que isso de fato contribuiu para a consolidação do seu consultório particular? Eu acho assim que no começo foi bom para eu conhecer outros médicos. Eu não sou de São Paulo, né? Então ali eu fiz uma rede. Para fazer networking com outros online médicos. mesmo. Online, isso é muito comum, né? É. Ou alguém que te encaminhou. E aí você vê que ele tá ali, você fala, oi, tô aqui também, né? Discute um caso até por ali, mas depois pega o WhatsApp, aí chama, aí um vê. E aí depois disso, o Instagram meio que virou currículo. O médico vai te indicar, ele manda teu Instagram. É verdade. Aí eu, manda o link. Olha, eu comecei a indicar, por exemplo, vou indicar uma cirurgiã plástica que eu adoro, eu mando o Instagram dela. E aí ele tem tudo. Olha. Então eu entendi que aquilo era era o novo currículo do né? médico. Vão até me matar. Gente, não é, né? Devido às proporções. Mas assim, na visão do paciente, que é o nosso público final, importa muito. E aí começou a me irritar, ou os não médicos, ou médicos de péssima formação e com umas opiniões muito duvidosas, bombando e atingindo um público muito grande. Olha isso. E eu pensei, isso não é justo. Não é justo. Não é justo com os pacientes, não é justo com a gente que estudou tanto. Então, eu preciso estar ali. Uau! Achei fantástico. É uma frase que eu sempre falo muito. É assim, aquela frase,
famosa do Martin Luther King. O que me incomoda não é o barulho dos maus, e sim o silêncio dos bons. Então, assim, tem muitos colegas, a endócrino, a especialidade especificamente, foi muito invadida por essa coisa da picaretagem, do charlatanismo, da medicina sem evidência científica. E às vezes a gente fica naquele lugar só criticando, mas você não vai lá e às vezes faz o seu. E ficou muito escondida também. Aí quem era muito bom não ia também, né? Não ia. Então só aparece para as pessoas como opção quem tá lá nas redes sociais fazendo a medicina charlatã. E aí no começo dava muito medo de ser visto como isso, né? Legal você falar isso. Eu quase Ainda morria. tem, Paula, médicos que acham que fazer o Instagram é ser blogueirinho, é ser marqueteiro, é ser picareta. Eu fui chamada de blogueirinho uma vez, fiquei bem chateada. Mas hoje em dia, se me chamarem de blogueirinho, eu agradeço. Eu falo, obrigada. É um elogio, né? É um elogio. Até hater eu já tô... Se eu tiver, eu tô gostando, porque eu sei que tem que ter. Amei. Mas assim, mas antes me impactou. Me impactou muito. Mas hoje eu acho, Nossa. gente... E tá vendo, gente? É legal você compartilhar isso. Essa curva, né, de evolução de alguém que começou nas redes sociais em 2013. Como a gente, às vezes, é assustador uma crítica, é assustador um hater. E como hoje você fala com essa leveza. Nem me incomoda tanto. Como a gente atravessa a barreira do terror e depois E só atravessa, a gente faz. E repete. E vai. Excelente. E vai. E aí, Executando. executando. Só atravessa fazendo. Isso é muito legal. A gente deixar de mensagem para quem tá ouvindo a gente. Não é assim, se preparando. Às vezes você quer treinar, vou ensaiar bem muito para depois eu começar meu Instagram. E Marília, a melhor coisa para as pessoas é terem poucos seguidores. Você tá com pouco seguidor, aproveita, faz tudo o que você tem que fazer. Uau. Porque depois, quando começar a aumentar, aí você vai pensar mais, mas tem pouco, faz, joga, vê. Uau. As pessoas às vezes se incomodam, eu vejo muito assim, esse com 10 ponto de likes. vista. Você se incomoda, mas 10 likes, que vergonha, ninguém tá me vendo. Mas imagina você fazendo uma palestra para 10 pessoas, não é pouco. Uau. Para 100 pessoas, para 1000 pessoas, é muita coisa. A gente negligencia o poder de impacto. A gente perde a medida. Perde a medida, porque você pensar só milhões, só mil, não sei o quê. Não, 10 pessoas é muita coisa, né, Marília? Você fala para 10 pessoas, são 10 pessoas. Então, se tem 10 pessoas, com sua mensagem. Fala e vai treinando e aproveita delas. Aproveita a audiência pequena para você viver sua curva de aprendizado e você ir ficando melhor. Tem uma frase que eu amo, que diz assim, realmente me guiou muito. A execução é a melhor ferramenta para se obter excelência. Então, exatamente. Você tem que executar, dar a cara. É o que você fez a sua trajetória toda. Deu a cara no bem-estar, deu a cara no convite da assistente do Círio, deu a cara para montar a clínica com as duas amigas. Mas sabe o que eu acho? Até aí eu tava no piloto automático, Marília. Eu acho que alguma coisa falava assim, Paula, aproveita, aprende, treina. Mas eu acho que de 2 a 1 ano e meio pra cá, eu entendi que também tem que ter, aí é um outro lado agora, um pouco mais madura. Entender o que eu quero, qual é a minha essência, pra onde eu quero ir. Porque a rede social é muito legal, você pode ir pra qualquer lado. Né? Legal. E agora eu consigo entender como que eu quero fazer aquilo. E aí, para isso, eu preciso um pouco de calma, de tempo. De falar muito mais não do que sim. Falar mais não do que sim. Né? Eu tô um pouco mais seletiva. Legal, eleger prioridades. Então também tá bom. Então eu acho que tem essa fase de você fazer tudo. Ok. Mas depois tem a fase de você fazer menos. Menos. Tem a fase de você fazer mais, execução, vai lá, aprimora, aperfeiçoa. E tem a fase do desacelerar e fazer menos. E aí quando eu desacelerei e entendi Muito melhor, legal. Sabia que foi quando o meu número de seguidores subiu? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço com isso agora? Sim, parece, amiga, que melhora quando você dá um passo pra trás, aí o negócio te empurra 10 pra frente. Porque eu acho que eu fui pensando um pouco mais no conteúdo, eu fui me soltando um pouco mais, essa coisa de um pouco mais ali, papum, sem tanta preparação. E legal. aí foi muito legal Fica também. mais autêntico, né? E é impressionante como as pessoas se conectam mais. Quanto mais autêntica, genuína, vida real você for. E aí massa. sem se preocupar muito com os números, né? Porque senão também chega uma hora que você fica... É muito número. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Eu fiz essa semana, lembrei, um desafio para as Masterpés de cada uma fazer uma live sozinha. E a maior live sem ninguém.
era um desafio. Era quase isso você fez muito, né? Eu fiz muito isso em 2020 e eu vi o quanto isso me destravou, o quanto isso acelerou o meu crescimento. E aí eu resolvi lançar esse desafio para elas, que já tinham, enfim, feito pés, muitas já com consultório consolidado, mas estavam com o objetivo de aumentar essa presença digital, mas se sentindo travadas. E quando eu lancei esse desafio, era um grupo de 13 médicas, a maior objeção que eu ouvi foi assim, nossa, e se não tiver ninguém? Eu vou pagar um mico em público e ninguém tá me vendo. Como o número, a métrica, quantas pessoas estão assistindo, quantos likes, quantos comentários, quantos curtidas, como isso trava. E tem que ser um propósito maior, né? Porque vai gerar um vídeo. Depois você pode colocar esse vídeo no feed. Se não tiver ninguém, você tá ali treinando até melhor. Que ninguém vai te ver. Isso, tá sendo um treino. Legal então, demais. talvez ir pra esse lado, né? Ressignificar a experiência, né? Porque, Marília, tirar não o importa. foco só do número. Se a gente tem 100 mil, a gente quer 200. Se a gente tem 200, tem 500, a gente quer 1 milhão. Se tem 1 milhão, nunca vai parar. Nunca vai parar. E até com consultório, se a gente tem isso, aí a gente quer isso. E nunca vai, porque nosso cérebro foi feito pra querer dopamina. E querer, e dos nossos pacientes também, mas o nosso também, para ter essa satisfação imediata. Uau. Então, se achar que uma hora você vai, chega, não vai. Fantástico. Né? Então, eu sei que é meio clichê, mas aproveita o processo. Aquilo é maior do que os números. Isso é muito útil. Eu lembro que eu te falei ontem que o que mais me ensinou a falar com o paciente foram os programas de televisão. Muita gente hoje fala, ai, Paula, TV nem dá ibope. Eu falo, não dá mesmo não. O número de views de um TikTok ou é muito maior do que TV. Mas, gente, eu vou na TV, eu tô no ao vivo, que eu morro de medo de virar um meme, de viralizar, porque eu falei alguma coisa errada. Com público leigo assistindo você. Não tem mal presença. Eu acho que é um treino cerebral aquilo pra mim. Incrível. E então não tô lá pelos views. Ninguém tá vendo mesmo televisão, mas eu tô ali porque é muito bom pra mim, do ponto de vista pessoal. Fantástico. E você falou uma coisa muito legal, assim, essa linguagem simples que você usa para falar medicina. Realmente, Paula, você consegue simplificar a medicina nos seus vídeos. Eu te falei ontem, mesmo o médico, né, que tem aquela base técnica, ele para te ouvir, porque a forma como você explica a medicina prende a atenção. E a gente que é médico aprende também. Pra saber falar talvez do jeito, né? A gente pega, às vezes a gente até aprende medicina mesmo, faz uma sinapse que ainda não tinha feito. E também pra gente ganhar esse repertório de linguagem para falar com os pacientes. Você faz isso. E você achei legal quando você me disse que foi se expor aos programas de televisão que te ajudou a desenvolver quanto mais eu estudava, mais eu preparava, pior eu ia. Porque eu estava muito no Medicase, assim, então eu entendi também que tem um estudo específico para comunicação médica nos meios leigos, né? Tem um jeito. E aí hoje eu também estudo isso. Vou dar até uma dica para o pessoal, uma coisa que eu faço muito. Quando eu tô na dúvida, eu quero falar de alguma coisa, eu entro nos jornais para ver qual que é a chamada que o jornalista colocou. Olha, porque eles têm a manha daquela primeira chamada. Posso falar o que você está falando? É assim, amiga, você está dando uma valiosa dica de copy. Copy é escrita persuasiva no marketing. Como é que eu posso falar daquele assunto que mais vai chamar a pessoa para prestar atenção no que eu estou dizendo? Olha, e aí eu observo você fazia isso intuitivamente. Eu comecei a procurar, porque eu comecei a observar quem que eu gosto. Eu sigo muita gente fora da medicina, né? Eu te falei, né? Para criar repertório, eu tento não seguir muito médico. O povo vai até me parar de seguir, né? Mas assim, eu sigo pessoas assim pontuais que eu quero ver uma coisa naquele momento. Mas no dia a dia, eu tento consumir o mínimo possível, mas quando eu consumo, eu pego coisas muito pontuais que me ajudam em algumas coisas que eu preciso no momento. Então, eu fiquei um pouco na vibe da iluminação. Aí eu comecei a ver o que me faz parar. Eu não sei o que a pessoa tá falando, mas me faz parar. Aí eu vi, cara, tem umas iluminações aqui que na hora eu paro, eu nem sei por que eu tô parando, né? E aí eu vi, isso importa. Aí eu começo a ver o que importa pra mim, o que me faz parar. E as pessoas não vão parar por causa do meu conteúdo. Porque a gente tá muito saturado. De conteúdo, é verdade. É mais um pouco que isso, né? É verdade. Então isso eu adoro, sabia? Eu gosto muito. E aí eu tentei fazer isso no meu consultório.
eu chamo de espaço, né? Porque... Fala um pouquinho desse. Quando foi que foi inaugurado o Espaço Paula Pires? Foi Fala onde que tá. Foi Conta setembro de 2022. Foi ano passado, né? Ano passado. Ele é no mesmo prédio que eu tô há mais de 7 anos, que é ali na Oscar Freire, perto de onde eu moro, onde a gente fez residência. E legal. eu quis tirar o doutora Paula Pires, eu coloquei só Paula Pires, porque às vezes eu não vou querer ser doutora. E eu vou querer fazer alguma outra coisa, que eu nem sei ainda, tá? Atualmente tá, né, eu tô usando... Muito legal. Mas eu fiz um mini escritório. Toda sexta eu vou lá com o Léo, meu marido, pra gente estudar juntos, que a gente estuda desde muito tempo juntos. Que legal, e a gente perdeu não sabia disso. E pra fazer os bastidores, né, planilha, financeiro, pagar boleto, fazer as contas. Porque é importante, a gente tem que ter. E esse momento que você vai para o consultório, não para consultar, mas para fazer a gestão, a parte administrativa. E eu não queria fazer isso em casa, tava muito chato. Sabe quando a gente leva trabalho para casa? Muito legal. Então eu amei. E aí eu mudo de mesa. Não é a mesa de consulta, é outra mesa. E muito legal. E aí com pacientes eu vou rodando eles. Eu tenho vários cantinhos, assim, paciente adolescente eu fico lado a lado. Quando vem muitos familiares, cada um tem um canto, sabe? Eu fui fazendo uma coisa bem cômoda. É bem confortável mesmo, tudo de madeira aconchegante. Eu achei que isso quebra um pouco a consulta. Aquele frio, aquele pesar, né, da consulta médica que porque ainda quem já tem. foi, eu comecei muito a ir pediatra por causa das minhas crianças. Antes eu não ia muito em médico. Eu acho que médico tem que ir em médico. Nunca é fácil estar ali como paciente, nunca é fácil. Mesmo eu indo nunca era fácil ser a mãe. E eu via que um lugar próximo, que você tem um médico ali, num ambiente mais favorável. Fazia diferença. Sabe, um cheirinho, uma coisinha, uma florzinha, um porta-retrato, assim, pequenas coisas. E me ajudou. Acolher ainda mais nossos pacientes que se sentem muito julgados. Eu amo uma estátua que eu tenho, que é uma pessoa com obesidade. Ao invés de colocar um corpo perfeito, eu amo colocar... Nossa, que legal. Ela tá fazendo yoga, assim, ela tá se exercitando. Eu amo. Pra falar assim, você é bem-vindo aqui, não importa o seu tamanho. Isso é até um elemento que trabalha a aceitação, pertencimento naquele ambiente. Que aqui legal. Eu não vou querer só te emagrecer, sabe? Não é só sobre isso. Uau. Então, porque eu me sentia assim, às vezes, quando eu ia para um médico e eu não me sentia vista. Uau. Né? Não tem nada pior do que você ir. E tem médicos ouvindo a gente aqui. Você passar por uma consulta e você sair com a sensação de que você não foi vista. Você já teve essa sensação, Marília? Que foi importante para mim ter tido, sabia? Talvez não no consultório médico, mas assim, outras experiências da minha vida. E é muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Eu acho que o ser humano, existem as necessidades básicas, né? E uma delas é ser visto e ouvido na sua essência. E como nós médicos pecamos exatamente nesse quesito da consulta. A gente dá diagnósticos incríveis, a gente faz raciocínios diagnósticos fantásticos, a gente prescreve os medicamentos de última linha e peca no básico. Só que a gente tem que estar bem, né? Sabia? Isso eu acho importante falar. Eu já desmarquei consulta. Sabe, almocei, nossa, não tô bem. Uma tarde, falei, não tô bem. Nossa, olha que legal, eu nunca fiz isso. Não é muito frequente, mas sabe aquele dia que você dava de tudo pra não atender? Que não, gente, não vou ser... Mas é um ato de muito comprometimento com o paciente, né? Porque você vê ali, poxa, eu não vou dar o meu melhor, então eu vou reagendar. É raro, claro que a gente não pode ficar fazendo isso, porque depois vira uma confusão, até um buraco no nosso financeiro, né? Mas em alguns dias eu me permito, aqueles dias horríveis que a gente sempre tem, né? E eu gosto de poder ter a percepção que agora não dá. Não é. Não nem pra mim, nem pra ele. Uau, né? Nossa, isso é realmente incrível. Paula, você falou um pouquinho do seu TikTok. Como é que foi, hein? Eu cheguei lá, tem 215 mil seguidores. Gente, o que é isso? Eu não vi isso aqui, não. Cheguei agora e já tá bombando. Eu tô num bloqueio criativo. Eu tenho que voltar pra lá, porque eu parei não, mas um tá pouco. Lá, tudo mas que você olha construiu. Que interessante, Má. Quando Como a gente foi? para, ele para também. As redes sociais têm isso, né? Olha só, e legal não isso. sei se você... Sim. Eu tô um tempo... Você tem que estar com sua energia ali, movendo. Se você parar... Senão para. Parou o engajamento, parou... Para. Eu tô... Mas eu tô me permitindo parar também. É bom, eu vou é voltar. Bom. Mas foi assim,
na pandemia, começou o TikTok na pandemia, não foi? Pros brasileiros. Estourou Aí mais. dancinha, eu lembro que eu dançava um pouco com a Rafa, mas tudo escondido, eu não deixava ninguém ver. Olha o bom de não ter audiência, né? Verdade. Fazia umas dancinhas bem bestas com ela gostava. Mas depois eu falei, gente, isso não é pra mim, não. E aí fugi, nunca mais entrei. Fiquei 2 anos, nem ver, nem consumia, nem entrava, não sabia nem minha senha. De repente me deu um clique. Esse lugar aqui também é pra comunicação. E dá pra fazer sem dançar. Porque eu não vou dançar. Meu Deus. Eu falei, eu não vou dançar. Aí, mas eu adoro música. Então eu coloco minhas musiquinhas, eu gosto das coisas, mas eu não queria. Não é que eu não tenho nada contra, mas eu não queria que a minha base fosse a dança. E que você atraísse pessoas pela dança, Pela né? Porque a dança, forma do conteúdo que você faz determina que público você vai atrair. Não é que eu tenho nada. Eu vejo as dancinhas, né? Mas tudo bem. Como entretenimento. E aí eu comecei a ver, e eu acho que eu comecei a ver, por exemplo, uns TikToks de alguém contando de um filme, alguém lendo um livro. Aí eu achava um médico americano, aí tinha um médico... Que legal. Não tinha tanto médico, só informação. Só que aí veio a barreira, né? A barreira. Putz, TikTok, Paulo, você já tem tanta coisa pra você fazer, pra quê, não sei o quê, vai perder tempo. Aí eu pensei assim, não, então tem que ser rápido. Eu não posso ter, assim... E aí eu comecei a editar, achei muito mais fácil o TikTok. Achei muito legal. Porque eu acho que o Instagram ainda não estava tão parecido. Depois que ele foi copiar... Que foi. O falei, Reels foi meio que inspirado no TikTok. Só que o TikTok era muito melhor, era mais rápido. Você cortava, você editava. Melhor. Aí eu aprendi. Aí eu liguei pro meu primo de 13 anos. Porque eu também tava sem paciência de olhar tutorial. Eu falei com ele umas 3 vezes. Eu falei, vem cá, Bernardo, me fala como é que é, o que você faz, como que edita, como que corta. Ele me explicou tudo. Genial. E aí eu lembro, eu tinha 200 seguidores. E aí ele foi me acompanhando, ia subindo, ele ficava comemorando comigo. E já tem 1.000, já tem 2.000. Ele se sentia parte da construção. E aí, de repente, eu entendi. Porque cada rede social, você tem que entender como ela funciona, né? E aí eu coloquei minha energia lá, Marília, por uns 3, 4 meses, mas minha energia mesmo. Uau. Mesmo. E onde você foca, expande. A gente era fala trabalho. muito Eu isso. colocava assim, isso aqui pra mim é trabalho. Então, Não assim, é hobby. Não é hobby. Eu pensava todos os dias. E eu gostava muito de criar roteiro. Sempre gostei de criar roteiro. Mas sempre uma coisa rápida. Um pouquinho do teatro aí. E aí, o negócio foi muito rápido, porque o algoritmo do TikTok é muito bom. É verdade. Né? Agora ele tá mudando. Viraliza mais fácil. A distribuição é muito maior, né? O Instagram tá cada vez mais diminuindo. E aí, por exemplo, teve uma vez eu fiz um vídeo no TikTok, 200 pessoas ligaram pro meu consultório. Isso nunca tinha acontecido. Minha secretária falou, Paulo, o que você aprontou? Você fez um vídeo no TikTok, 200 ligações de pessoas querendo marcar consulta. Mas assim, quase nenhuma marcou, né? A pessoa quer entender. Mas algumas marcaram. Mas isso não acontece em todos os vídeos, tá? Tá. Foi nesse específico que eu não entendi. Até hoje eu não sobre entendo. o que o vídeo, você lembra? Esse foi alguma coisa sobre mulheres. Foi um de SOP que eu vi, que tinha muitas views. Será que foi o de SOP? Eu lembro alguma coisa de mulheres. Eu vou ver, eu te mando, se quiser. Legal. Mas eu não entendi. E a minha secretária falou, o que você aprontou? Mas sabe o que eu acho legal a gente destacar? O quanto que está conectado, né? Claro que não é o único caminho de você captar pacientes particulares, mas como um conteúdo assertivo pode ser uma via quase ninguém de marcou, alimentar. né? Porque aí, às vezes, é de outra cidade, né? Enfim. Mas não é o público, pelo ticket, não é o público. Mas eu fiquei impressionada. Nossa, mas fiquei eu achei impressionada. genial, fantástico. E aí eu pensei, nossa, que legal. Isso é uma rede, como o Instagram enfim. Só muito que legal. dá conta de 2 redes sociais, porque elas são muito diferentes, né? Elas são muito diferentes. A linguagem, o algoritmo. É desafiador, por isso que agora eu tô com bloqueio criativo. Eu tô um pouco parada, mas eu vou voltar. Uau! Nossa, assim, quando você pensa... E assim, Paulo, independente do número de pacientes que marcaram, o quanto de pessoas você ajudou com aquela informação, com aquele conteúdo, com aquele esclarecimento. Eu acho que, poxa, tá no marketing, não é só essa visão, vou captar pacientes, vou monetizar. Gente, a gente médico, a gente tem algo muito valioso nas mãos, que é o conhecimento de doenças. E algo também muito pouco difundido, né? A maioria das pessoas não tem o conhecimento que a gente tem. Então, eu enxergo as plataformas digitais como uma maneira de você servir as pessoas, levando o seu conteúdo ali para ajudar de alguma maneira. E sabe o que eu acho?
fui descobrindo isso, porque antes eu não sabia, Marília. Não sabia nem que eu sabia falar. Sério, eu não tinha essa sensação que era algo meu. Eu não sei se agora é treino, mas eu tenho, no fundo, eu gosto de me ver um pouco como comunicadora em saúde. Que legal. Porque Adorei eu sei, esse termo, comunicador em saúde. Porque eu sei que eu vou dar o meu melhor, assim, eu não vou... Lógico, eu não sempre vou acertar, mas eu vou dar uma estudada. Eu vou ver as atualizações, eu vou tentar falar de uma maneira sem radicalismo, sem generalizar, né? E eu gosto com respeito, com acolhimento. Então, nas redes, no TikTok mais, que eu tô gostando muito de fazer os vídeos mais informativos, eu me considero isso. Eu tô lá um pouco por isso. Comunicadora em saúde. Recentemente você, não sei quanto tempo faz, você também é colunista da revista Crescer. Como que foi? Que tipo de conteúdo você compartilha? Foi ano passado. Lá tem algumas colunas que algumas pessoas escrevem. A minha chama Saúde no Prato. Saúde no prato. Eu posso falar sobre o que eu quiser. Que legal. Isso que é legal. Posso falar sobre o que eu quiser dentro da área da endocrinologia da medicina, nessa fase, né, da criança, adolescente, para os pais. Que legal. E aí, no final de cada texto, eu tenho uma receita. Às vezes eu chamo alguma nutri, alguma chef coaching, alguma pessoal da culinária para me ajudar com a receita. Legal. E foi muito bom, porque eu estudo alguma coisa que eu já escrevi para as redes sociais, ali é texto. O que eu mais gosto é texto, E tá? você ama escrever, você falou. É o que eu mais gosto. Então, muito legal. E aí, de 15 em 15 dias eu faço. Que bacana. É um momentinho ali que eu paro. É simples, não é nada muito. Eu tenho gostado muito. Que legal. E claro que o Ibope, né, as pessoas não estão lendo mais tanto hoje. Mas eu sei que tá ali quando alguém quiser ler. E às vezes você pode compartilhar o link com algum paciente colocar no seu perfil. Exatamente. Nossa, eu acho legal, a gente chama isso de estratégia omnichannel. É de você estar em vários canais. Então, você tá ali no Instagram, você tá no TikTok, você contribui com o programa de televisão quando tem convite, você tá ali na Mas tá tudo revista, linkado, sabia? Que é para essa coisa da comunicação, de tentar cada vez mais entender como que essa comunicação pode fluir melhor. Legal. É isso que eu gosto. Eu acho que mais do que captar paciente. Claro que isso é importante, gente. É uma ferramenta maravilhosa. A gente não pode negligenciar o potencial de você estar no marketing para alimentar os seus. Mas o que acontece? Se a gente só pensa Mas não é só isso. Sabe o que vai acontecer? Na hora que você tiver um monte de paciente, você vai parar. Você vai parar. E aí, seus pacientes. E aí o negócio vai parar, porque para. E sabe uma coisa legal que eu lembrei agora, que eu acho importante? A presença digital do médico, ele também é útil para você fidelizar os pacientes, engajar os pacientes, motivar os pacientes. Eu falo, porque às vezes você está ali postando que você está na academia, aí um paciente seu que te segue vai lá, doutora, já fiz também, vi você fazendo, vou treinar hoje ainda. Eu considero tipo um pós-consulta, né? Isso. É tipo um pós-consulta. Perfeito. Funciona como pós-consulta. Então, assim, você, em todos os pontos da jornada do paciente, pré-consulta, ajuda na consulta. Quantas vezes eu já peguei paciente no consultório que me falou assim, nossa, eu era contra medicamento para emagrecer. Eu vi o seu post no Instagram e agora eu quero. Poxa, me economizou um tempo enorme de consulta, de explicar que não precisava ter preconceito, que tem indicação, porque ele me seguia, já consumia meu conteúdo. E muito paciente vem, legal. Porque eu acho que assim, agora, muita gente já tá, né, Marília? E aí os pacientes vão lá e olham 10 endocrinologistas. Ou alguém indicou 4, ele vai lá e olha os 4. Os 4 perfis. E aí ele vê quem que ele se identifica. Isso é muito legal, porque o paciente já vem com uma certa afinidade com você. Isso. Né? E às vezes não é técnica, não é currículo, às vezes é alguma coisa, o seu jeito... de algum momento... O seu jeito imperfeito de falar. Então, aí, exatamente como o paciente se conecta para agendar, é importante a gente destacar a importância de você assumir sua autenticidade e o seu ser único. Porque vai ter paciente que quer aquela pessoa tal, vai ter paciente que quer até uma pessoa um pouco mais tímida. Mais introvertida, não tão badalada, da rede social, não tão estourada. Tão estourada, exatamente. Legal. Enfim, tem muita gente no mundo. Todo mundo vai precisar de endocrinologista. Exatamente. Não tem nem endócrino para todo mundo. Não tem, não. Né? Recentemente eu vi uma pesquisa. Titulados tem cerca de 5.500 no Brasil inteiro. Você imagina uma população. Não tem só de sobrepeso e obesidade a gente vai ter 60 milhões de pessoas. Então se alguém falar que a agenda tá vazia, é que tá fazendo alguma coisa muito errada.
Pega essa, gente. Pessoal que tá ouvindo a gente. Se alguém falar que a agenda tá vazia com esse tanto de potenciais pacientes pra gente, tem alguma coisa Ou errada. a pessoa tá muito cansada, não tá se cuidando. Ou a pessoa não tá sendo autêntica ao ponto de deixar se conectar com alguém que vai precisar dela. Isso eu também acho. Eu até falei com você ontem. Eu tô muito também na rede social, porque eu sei que vai ter alguém que tá muito precisando de mim e eu tô muito precisando daquela pessoa. Uau. Seja um paciente ou alguém que quer me convidar para uma coisa que eu gostaria muito de fazer, como esse podcast hoje. Ai, que Se eu legal. não tivesse lá, né? Você nem às vezes fala, Paula, quem que é a Paula? Eu fiz residência com ela. É como se você continuasse me acompanhando, Exato. mesmo a gente não estando perto. Mesmo a gente sem se falar tanto, mas o Instagram tá ali, a Paula tá ali, eu tô sempre E você vendo. sente, tem uma afinidade, mantém a afinidade, Exato. né? Então, se Muito conecta, independente do que vai gerar. Eu acho que exatamente a conexão e você fica sendo lembrado ali, você tá ali, você tá ali. Você tá ali. E eu não faço rede social, uma coisa também que eu aprendi que eu acho que é uma dica. Eu não faço rede social pros meus amigos, pra minha família. Você não tem perfil pessoal, é isso? Não, é porque mas é muito pensado no que eu quero passar. Ah, você quer se conectar com o que eu quero me comunicar pro mundo. Ok. Entendeu? Na minha família, com os meus amigos, eu sou um pouco diferente. E tem umas coisas que, assim, não tem relevância nenhuma eu mostrar ali. Perfeito. É intencional. E eu não quero. O conteúdo que você posta. E antes eu Legal. achava assim, porque tem essa coisa, você tem que ser autêntico, mas quer dizer que você tem que postar tudo? Não. Muito é uma legal você fatia. trazer isso, essa medida. Tem que ser tudo. Não, gente, não tem, porque ali não é uma mesa de bar. Exato. Você não tá ali no domingo com a sua família de pijama, é diferente, Exato. mas também não precisa ser só. É o que você quer comunicar pro mundo. Pro mundo. E toda vez antes de você fazer um conteúdo, nossa, muito legal isso que você tá trazendo, é você pensar isso, o que é que eu quero comunicar? Pra quem que eu quero falar? Que tipo de pessoa eu quero atrair com esse conteúdo? E aí, talvez, o brinco, o colar, uma coisinha comunica na frente, aí você pode pensar. Perfeito. Não é perder muito tempo em se arrumar, né? Mas você quer ser um pouco mais moderna, descolada, pra atingir um público mais novo, talvez? Exato, né? Perfeito. Seu público são mulheres. São mulheres. Que buscam um estilo de vida saudável. Aí você vai usando da sua imagem para se conectar com o público que você quer também. E até do seu pessoal, né? A fatia que você quer mostrar. Uau. Então, gente, se eu tenho muito paciente mãe, eu mostro um pouquinho da minha vida com os meus filhos. Mas não vou mostrar, gente, se eu mostrar é um 10%, né? Você mostra só para as pessoas saberem, olha, ela é mãe também. Mas não precisa mostrar. Enfim, se quiser pode, mas eu acho pra mim, eu não preciso mostrar tudo. É muito legal você falar essa medida, porque eu acho que o médico, muitas vezes, ele não vai pra rede social porque ele acha que ele tem que abrir a vida. E não, é você que escolhe o quanto que você vai mostrar, de que forma, com que frequência. Você é o dono, você tem comando do seu conteúdo, não precisa ter medo. E uma coisa que você só vai postar o que você quer. Eu aprendi também que os seus amigos, sua família já enjoou de você. Ninguém quer ficar ali te vendo. É verdade. Então não faz pra eles. Porque às vezes a gente fica se preocupando. Ai, mas o que tal pessoa vai pensar? Isso eu também parei um pouco. Gente, sério, eu não tô aqui pra vocês. Isso é incrível. Eu tô aqui, né, pra quem eu posso ajudar com o conteúdo que eu entrego. Trabalho, é uma forma de trabalho. Então tem que ser bem intencionada. Maravilhoso. Nossa, olha, eu nem sei quanto tempo faz, porque aqui foi flow, sabe, flow geral. Quanto tempo já, equipe? 1h20. Então eu vou ter que... Ai, meu Deus, a gente vai ter que se encaminhar para o final. Nossa, Paula, incrível. Obrigada, impressionante como é conexão. Fazia tanto tempo que a gente não encontrava e é muito legal como flui a conversa, os insights. Eu quero te agradecer assim, imensamente por você ter vindo aqui. Eu acho que realmente mais médicos precisam te conhecer, precisam conhecer o jeito como você faz medicina, o jeito como você enxerga o nosso papel, até a relevância do nosso papel. Eu acho que o que você tem de resultado, de carreira médica no consultório é fruto dessa pessoa que você mostrou um pouquinho aqui, dessa visão que você tem,
essa coisa de fugir do óbvio, de pensar fora da caixa, de buscar referências além da medicina. É muito inspiradora a sua trajetória. Obrigada. Eu fico muito, assim, feliz de ter me conectado com você no início da minha trajetória e de ter você como uma referência ali de alguém que já tinha uma outra visão, que às vezes a gente não encontra dos nossos professores da residência, porque eles estão seguindo um caminho, às vezes, muito acadêmico, muito conservador, e você precisa de referências boas que estão fazendo algo diferente. E a gente viveu essa transição, ninguém tinha vivido isso antes, É verdade. Né? Do acadêmico para a rede social. A gente tá ali aprendendo. A gente é a geração que estava exatamente no limbo dessa mudança. Talvez os próximos residentes já saibam melhor, mas a gente ficou muito ali. A gente ficou muito ali. Que bom, tomara que sim, que a gente tenha sido a geração que tenha aberto esse caminho e destravado um pouco, e naturalizado um pouco, e até definido assim como que a gente pode ser útil e usar para o bem todo esse boom do marketing digital. Nossa, obrigada por porque isso. Você sempre me escutou, sempre me valorizou. Sempre. Isso também é raro. Você tem uma obrigada. coisa que você se conecta, que você se doa para as pessoas, isso é muito bom também. Nossa, obrigada. Eu fico feliz de ouvir isso de você. E assim, antes da gente terminar, gente, olha, hoje é o 2º episódio, eu esqueci de pedir para se inscrever no canal. Então, assim, você que está aqui acompanhando no YouTube, se inscreve no canal, deixa seu like. A gente vai estar lá no Spotify também esse episódio, que muitos médicos escutem. Foi ouro que a gente dividiu aqui. Sigam a Paula no Instagram, doutora Paula Pires, @doutora Paula Pires. Eu já sigo a Paula, sou uma das seguidoras mais Mal, eu falei que eu ia gerar uma tendência aqui no seu podcast, a gente não pode esquecer. Eu trouxe um presente pra Marília. Todo mundo que vier aqui tem que trazer um presente pra ela. Gente, e curiosamente, o Rubens, que gravou o primeiro episódio, me trouxe um livro de presente. Tava conectado. Todo mundo trazendo livros que marcaram pra você tentar ler, né? Uau. Na sua vida. Nossa, esse aqui, olha que privilégio. Eu amo, tá? Essa autora, ela chama Brianna Wiest. Esse é o único livro traduzido para o português. Ela tem vários em inglês também que são maravilhosos. Uau. E assim, vale muito a pena. Ela fala muito de autossabotagem. E de alguns comportamentos que nos atrapalham sem a gente saber que estão nos atrapalhando. Que legal. E assim, é maravilhoso. Nossa, vai ser muito útil, gente. Olha o tema do livro. Escuta, 101 reflexões que vão mudar sua forma de pensar. Tudo começa a partir da mudança da forma de pensar. Aí isso vai fazer você ter visão e agir diferente, mas a gente começa do pensamento. E olha que eu só li esse livro ano passado. Amei, obrigada. E ele me impactou. Olha Uau. como ele é muito legal, tá? Parece uma autoajuda clichê, mas não é. Essa mulher é poderosíssima. Já senti o poder aqui do livro. E a leitura fluida, né? Por 101 reflexões deve ser bem... Eu já li, reli. Muito bom. Maravilhoso, eu quero ler. Obrigada pelo presente, me senti honradíssima. Paula, pra gente terminar... Tem muitos médicos que vão ouvir esse episódio. A gente tem médicos endocrinologistas como a gente, mas tem médicos de outras especialidades. Tem médico que está começando agora na carreira, acabou de terminar a faculdade ou a residência. Tem médicos mais antigos também, que já têm aí 20, 30 anos de jornada. Pegando toda a sua experiência, tudo que você compartilhou, sua jornada que é inspiradora, que mensagem você deixaria assim para todos os médicos? Vamos pensar assim, em todos os médicos, poxa, a gente estudou pra caramba, foram 6 anos de faculdade, muitos fizeram residência, muitos estão aí patinando nessa coisa de fazer o consultório dar certo, outros estão numa vida de muito sacrifício, muito trabalho, uma rotina talvez estressante, extenuante. Que mensagem que seria universal, assim, para todos os médicos, sem falar de especialidade, de tempo de carreira? Ai, Marília, eu nem não tinha pensado, mas me veio uma coisa que eu li esses dias e foi muito impactante para mim. Eu sei que a maioria dos médicos, pelo menos em algum momento, foi apaixonado pela ideia de ser médico, pela ideia da medicina. Né, em algum momento ali, porque para passar num vestibular, assim, enfim, para enfrentar 6 anos. E eu acho assim, a medicina é uma profissão que ela relativamente é bem remunerada, então todos nós procuramos um pouco esse sucesso, né? Mas eu acredito assim, não faça medicina só pelo dinheiro. Uau. Porque não vai ter dinheiro no mundo que vai pagar
aquele plantão noturno que você tá dando e que você tá perdendo um final de semana com seus filhos. Não vai ter dinheiro no mundo que um dia que você quiser levar seu filho no pediatra, você não pôde, porque aí depois você não vai ter tempo, porque o médico também, muitas vezes, para ter muito dinheiro, precisa trabalhar muito. Faça medicina por amor. Uau. Né, assim... A gente precisa ouvir isso. Tenta resgatar. Se você já perdeu o amor, a paixão, talvez é porque você tá muito cansado, porque você tá trabalhando nos lugares errados, ou porque você não gosta da especialidade que você escolheu. Mas é uma área muito grande. E a gente pode, sim, fazer muitas coisas aqui dentro. Pode até deixar de ser médico, sendo médico, né? Médico. Se a gente quiser. Uau. Mas mantenha esse amor. Porque senão, se for só pelo dinheiro, não vai valer a pena. Uau. Nossa, receberam aí. Caramba. Resgatar o amor pela medicina. Se por acaso ele se perdeu em algum ponto da jornada, revisita a tua rotina, a forma como você está exercendo a medicina, porque não tem nada mais gratificante do que a gente fazer algo que vai ajudar outra pessoa. Isso, energia. Energia, uma troca fazer, de energia muito gostosa. Então, aonde que a gente está errando? Pode ser até a especialidade que está errada, né? Mas ainda é médico, então dá para mudar. Dá pra fazer diferente. Tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades, eu acho. Fantástico. Gente do céu, que episódio foi esse? Uma salva de palmas para nossa convidada maravilhosa. Paula, muito obrigada. Foi incrível, uma delícia fazer esse episódio com você. E volte mais vezes, viu? Gente, vocês querem a Paula de novo no episódio? Coloca aqui nos comentários. Próxima, segunda temporada. Segunda temporada. A gente vai trazer a Paula aqui, porque, nossa, sempre uma grande contribuição. Muito obrigada. Obrigada, foi incrível. Obrigada. Gente, beijo. A gente tá finalizando aqui. De novo, quero lembrar, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo se você gostou, compartilha com outros colegas médicos, se você viu aqui algum ponto de conexão com tudo que a gente falou. Poxa, eu conheço alguém que está passando por essa situação, esse conteúdo vai ser útil para ela, manda o vídeo, que a intenção desse podcast aqui é realmente servir e ser útil de alguma forma para você, colega médico que está aqui acompanhando a gente. Um super beijo e até mais. Tchau, gente! Tchau.